O que é a bexiga caída ou bexiga baixa? A bexiga caída, na verdade, é um prolapso de órgão pélvico, a descida de um órgão da pelve. E é o tipo mais comum de prolapso de órgão pélvico. A maioria das vezes o órgão acometido realmente é a bexiga. O termo médico que a gente utiliza para esse prolapso é cistocele. A gente tem que lembrar só que não existe a descida só da bexiga. Por vezes, a paciente apresenta um outro tipo de prolapso e acha que é a bexiga, como pode acontecer a descida, por exemplo, do útero, da cúpula da vagina nas pacientes que não têm mais útero, do próprio reto, de porções do intestino. É importante a gente saber qual é o tipo de prolapso que acomete a paciente para a gente poder planejar o tratamento adequado. Cada tipo de prolapso exige uma abordagem diferenciada para que possa ser corrigido de uma forma eficiente. O que as pacientes sentem quando tem prolapso de órgão pélvico? Elas sentem uma bola na vagina, uma sensação de peso, um desconforto. Muitas vezes elas conseguem palpar e ver o órgão realmente se exteriorizando pela vagina. Isso pode trazer, além do desconforto, dor na região pélvica, dor na relação sexual. Esse órgão pode ser machucado, pode propiciar o surgimento de infecções. Ao contrário do que as pessoas pensam, a bexiga caída ela não causa incontinência urinária, pelo contrário, ela muitas vezes traz a dificuldade de esvaziamento dessa urina. E como é que é feito o tratamento do prolapso de órgão pélvico? Nas fases iniciais, nos prolapsos mais leves, a gente adota o tratamento conservador, através do fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, que a gente já falou sobre ela, e isso deve ser feito, de preferência, orientado por um profissional fisioterapeuta, especialista em fisioterapia uroginecológica. Então, os casos mais leves são tratados dessa forma. Os casos mais graves ou os casos que não responderam ao tratamento fisioterapêutico podem exigir o tratamento cirúrgico. E essa cirurgia vai depender do tipo de prolapso. A cirurgia para a correção do prolapso pode ser feita, em geral, por via vaginal ou por via abdominal. A escolha do tipo de via vai depender de algumas características, como idade, comorbidades da paciente, o desejo dessa paciente de preservar a vida sexual, a presença principalmente de outros prolapsos associados, de outros órgãos que descem junto com a bexiga, como útero, vagina e reto em especial. As cistoceles, bexiga caída, prolapsos de parede anterior, que não resolveram com a fisioterapia e que são casos mais leves e isolados da bexiga, ou seja, não tem descida associada de outros órgãos, a gente consegue corrigir por via vaginal, fazendo uma espécie de plástica da vagina, reconstruindo a sustentação daquele órgão que foi perdida com o enfraquecimento do assoalho pélvico. Antigamente se colocava telas para reforçar essa sustentação desse órgão. Hoje, o uso de telas para correção de prolapso por via vaginal está proscrito, tanto que essas telas nem são mais comercializadas. Isso resultou num aumento do índice de recidiva dessa correção de prolapso depois das cirurgias vaginais. O grande problema é que a utilização das telas por via vaginal trouxe algumas complicações de dor crônica, de extrusão da tela, o que a gente chama de rejeição, de necessidade de múltiplos procedimentos, por vezes até cirurgias reconstrutoras, por conta da utilização dessas telas, e elas acabaram sendo proibidas. Hoje não se usa mais. Quando temos cistoceles muito volumosas, que a gente usa uma graduação para isso, acima de grau 3 ou grau 4, na maioria das vezes, 80% dos casos, existe uma associação de defeito, de descida de outros órgãos, o útero e a cúpula da vagina para as pacientes que são esterectomizadas. Então, nesses casos, é fundamental que a correção desses prolapsos associados seja realizada. E, nesses casos de prolapso apical da cúpula e do útero, a cirurgia por via abdominal, ela é a cirurgia de eleição, porque ela permite uma correção mais eficiente, com uma menor taxa de recidiva, uma melhor reconstituição da anatomia dessa paciente, da fisiologia dela, e isso repercute em melhores resultados funcionais, principalmente do ponto de vista sexual. As pacientes que corrigem o prolapso apical por via abdominal tendem a ter menor dor na relação no pós-operatório, uma melhor vida sexual depois. E aí, quando a gente fala de via abdominal, a gente pode lançar mão e deve lançar mão das técnicas minimamente invasivas,
que são a cirurgia por laparoscopia e por robótica, que além de permitir, né, essa correção mais eficiente do problema, elas permitem também todas as vantagens das cirurgias minimamente invasivas, que são o retorno às atividades mais precoce, incisões mais pequenas, que trazem menos dor no pós-operatório, fazem com que essa internação da paciente seja mais rápida e essa paciente volte mais rapidamente às suas atividades normais. Se você possui essa condição ou conhece alguém que precisa tratar uma condição como essa, procure se informar sobre os diversos tipos e diversas técnicas possíveis para a correção do prolapso e procure alguém que possa te oferecer a melhor técnica para o seu caso. Não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre urologia e ative o sininho para receber as notificações.